Fala galera, beleza? E aí galera? Começando mais um episódio do nosso querido e amado Podcreto. Eu, Juan de la Rua, acompanhado aqui do meu irmão, amigo, sócio, Diego de la Rua. Galera. Nosso querido Marcelo Terra. E aí, pessoal? Aqui com a gente, ao vivo, Ao vivo e a cores. Tamo junto aqui. Muito bom ter você com a gente aqui, Obrigado, Marcelo. igualmente. Show, Marcelão. Felicidade estar aqui com vocês. Top. Hoje a gente tá com um convidado aqui super especial, nosso querido Carlos Bassamino. Opa, tudo bom, galera? A R9 Projetos veio aqui para conversar com a gente sobre Carlos. projetos estruturais de pisos e pavimentos de concreto. É isso mesmo, Carlos? Isso aí. Carlos, fica à vontade aí, o microfone é seu, se apresenta pra galera, fala um pouco de você, do que você faz. Legal. Fica tranquilo aí. A casa é sua, irmão. Opa, prazer para todos aí. Sou engenheiro civil, tá? Tenho um mestrado em geotecnia. Venho trabalhando aí há mais de 6 anos com a elaboração de projetos de pisos industriais e pavimentos rígidos, né? Já vemos atuando aí a nível Brasil, em mais de 17 estados. E temos bastante know-how aí para poder apresentar de vários tipos de segmentos, né? Então, desde cargas mais elevadas, a cargas mais leves aí de vários ambientes aí, industrial e tudo mais. Explica pra galera aí, Carlos, só pra começar. Quando você fala em pavimentos e pisos, quais tipos de aplicação que tem tanto assim pro cara? Então, pisos industriais, né, que a gente fala, e pisos atacados, geralmente são cargas mais elevadas, né, que atuam ali no segmento do piso. Então, você tem ali algumas características que são maiores de situações de desenvolvimento mesmo de projeto. Quando a gente entra mais para a parte do pavimento rígido, a gente trabalha ali mais com concepção mesmo de rodagem de veículos, né, e caminhões. Mas, assim, basicamente as diferenças. Essa carga elevada, diga-se de passagem, empilhadeira, né? Que os caras falam que a força dela normal é muito grande, né? Isso, a carga no eixo dianteiro da empilhadeira, né? Ele é geralmente uma carga mais elevada. Quem que é o maior vilão pro piso, assim, de equipamento que você acha que mais... Claro, tirando esses equipamentos super especiais que a gente tem aí, né? Mas do comum aí. O que solicita mais um piso aí? Geralmente, realmente, é o tráfego da empilhadeira, né? Porque você tem a torção que envolve ali. E depende da roda, né? Se a roda for rígida, aí é mais complicado aí. ainda. É mais complicado aí. Exato. Que legal. Mas, assim, geralmente o que influencia muito na espessura é a carga pontual. Que o pessoal muitas vezes acaba desprezando, né? Então, você tem lá a carga distribuída, que é o que geralmente o pessoal vem falando pra gente. Porém, a carga pontual, né? Ela é muito mais significativa no dimensionamento. Eu aprendi lá na faculdade de engenharia, depois você me corrige até se meu professor estiver errado, né? Não sou eu, se estiver errado, é culpa dele. Eu sei, professor. Mas assim, na rodovia é uma coisa que a gente acha, né? Tipo, esses bitrens e tal, deve destruir a rodovia. E ele falava, não, cara, o pior é o caminhão toco, entendeu? Que ele tem um peso maior distribuído em menos rodas. Isso. Quanto mais rodas você tem, maior a distribuição do peso. É isso mesmo? Exatamente. Aí, porque o que acontece Tá lá, certo, né? professor. Você tem o peso balança, né? Então, Professor Carlos também, era cara de estradas lá. Baita professor da UFSCar. Um abraço, Carlos. Assim, o peso balança que é o que determina a rodagem nas vias, né? Então, você tem que se basear nessa mesma situação. Então, quantidade de eixos, você acaba distribuindo melhor a carga. Então, quando a gente trabalha com poucos eixos, maior quantidade de roda, a carga lá é maior e, consequentemente, você tem ali um maior esforço. Cara, era uma pergunta para fazer depois, mas já que a gente tá nesse gancho, tem alguma diferença da resistência do asfalto para a resistência do concreto numa rodovia de concreto? Uma rodovia de asfalto, por exemplo, essa carga pontual agride mais o asfalto do que o concreto ou isso daí é a mesma coisa? Não, agride sim. O que acontece? O asfalto você precisa mais de camadas de base, né? Então você tem que trabalhar mais a questão de solo e mais a questão ali do BGS, vamos dizer assim, o BGTC. Porque você tem um esforço de punção maior. Quando a gente trabalha com um concreto é como se ele fosse uma laje. Então ele vai distribuir, né? Ele vai dissipar melhor as cargas pro solo. Então essa distribuição de carga favorece aí nas questões de tráfego e tudo mais, né? Carlos, o pessoal tem um pouco de preconceito. Fala assim, eu não vou fazer projeto de piso, que é muito caro, é só pra obra grande. É verdade ou é mentira isso? Rapaz, né? Defendendo aqui um pouco, né, os projetos. Mas, assim, é um valor muito baixo e referente ao que você pode trazer de benefícios, né? Então, o pessoal acha que é um custo caro, mas, de repente, você economiza lá 15%, 20% do custo do piso.
Então... Sai de graça sai de e você ganha dinheiro ainda. Com certeza, sai de graça e ainda ganha muito dinheiro, né? Se eu tiver um barracãozinho que eu vou, sei lá, um supermercado pequeno aí, vale a pena fazer. Sim, vale a pena. E até porque você nunca sabe qual vai ser a aplicação futura, né? Pode ser que hoje você esteja pensando nessa aplicação, mas dia da manhã você vai alugar, vai fazer alguma coisa. Então, dependendo do locatário, ele exige um projeto. E muitas vezes o pessoal perde o aluguel. Porque não tem projeto. Porque não tem projeto. Então, é uma coisa simples, né? Mas para poder provar que aquele piso resiste aqui. Mas é uma realidade, cara, o que você está falando, porque você vê muitas obras que tem projeto de tudo menos do piso. Exato. O cara, ele não tem projeto, né, Marcelo? Do piso, do barracão, mas você tem projeto. Projeto do quê? Faz projeto de tudo, fiz menos... aqui, No Brasil ainda, quando a gente fala em projeto, o pessoal já pensa em projeto arquitetônico, né? Planta baixa. Sim. É o projeto do apartamento, é a planta baixa, né? Só que, galera, você vai fazer uma obra, você tem que ter projeto de tudo, isso é essencial, cara. Desde o solo que você vai construir, então você tem que fazer um ensaio lá para ver a resistência desse solo. Isso aí vai afetar no projeto do Carlos, Sim, né? Diretamente, né, Carlos? Afeta muito. Até o projeto estrutural da sua obra, seja uma casinha de 50 metros quadrados ou uma de 300, tem que fazer, cara. Você vai economizar no final. Né? E fora isso, você tem o projeto hidráulico, né? Que é onde vai passar os canos, tal, que tipo de sistema você vai usar. Projeto elétrico. E tudo isso tem que se conversar. E aí sim o projeto arquitetônico, que é o espaço físico em si, né? O tamanho, eu quero o quarto de tantos metros quadrados, eu quero a sala de tantos metros quadrados. Exato. Mas esses projetos todos têm que existir e eles têm que se conversar. Perfeito. Né? E a galera, putz, cara, nem faz, entendeu? Simplesmente pega lá, faz um croquis, né? De como vai ser a casa, pega um pedreiro de confiança. Vai fazer? Vai fazer. Ninguém tá falando que não vai fazer. O cara vai fazer, muitas das vezes não vai ter um problema de cair a casa, nada disso. Mas o cara vai gastar mais. É isso que vocês têm que ter na consciência. Vocês querem economizar realmente na construção de vocês? Invista em planejamento e projeto, gente. Senão, você vai gastar mais. Perfeito, é exatamente isso que você colocou. Outra questão que o pessoal despreza é solo. Tipo, é um ensaio muito barato e que traz muita economia. Né? Você saber realmente aquela característica, às vezes você acaba diminuindo lá 2 centímetros de espessura. Imagine numa área grande, né? Isso implica muito em custo. Você vai gastar o quê? R$1.000, R$2.000 para fazer esse ensaio de solo, para conhecer todo o solo que você tem, né? Exato. Entendeu? Então é uma coisa... Aí você economiza R$200 mil, entendeu? O Carlos... Exato. Muito... Carlos, por exemplo, você vai fazer o projeto e aí eles te passam o solo. E você vê que não tá bom o solo. Você faz parte do projeto você orientar o que ele tem que fazer no solo para melhorar, qual os índices que você precisa para fazer esse projeto. E isso é feito. É feito sim. O que a gente faz? A gente faz essa análise, verifica os ensaios e dentro disso a gente faz uma estabilização desse solo. Então o que eu consigo fazer? Trabalhar a granulometria do solo para melhorar o desempenho mecânico dele. Então, basicamente, em algumas situações a gente pode entrar ali com uma estabilização com cimento, com cal. Tá. Né? Essa orientação vocês fazem? A gente faz, sim. Porque é diferente de você fazer o projeto, falar, eu quero o solo com tanto de resistência. E a pessoa muitas vezes não sabe o que fazer, né? Perfeito. Ou contrata uma máquina para ficar passando lá e compactando sem saber. Então, essa assistência vocês dão. Aí isso é importante. Que é uma preocupação nossa, né, no sistema, porque você também tem a questão da expansibilidade desse solo. Tá. Então, às vezes o pessoal não sabe, dá uma fissura, dá uma trinca, por que ocorreu? Muitas vezes é o solo que está trabalhando ali, então ele é expansivo. Isso faz levantar o pavimento. Pode ser o que for, com tela, com fibra, com o que for. Ele vai levantar. Né? Entrou em contato com a água, ele incha, né? Então ele expande. O que é a ideia? Se o solo for muito expansivo, você tratar ele um pouco. Então você pode tratar com cal, com cimento, com estabilizante. Ele vai segurar essa situação de expansão, estabiliza ele, aumenta a resistência mecânica e aí faz o dimensionamento. Olha a importância, né? De contratar um projetista de piso. E o cara usa a lona. Ajuda, não ajuda? O cara concretar. Muita gente que exige que seja colocado lona, outros já não fazem questão. A lona, ela é fundamental, tá? Principalmente pro concreto. Ela tem 2 desempenhos, né? Tanto a questão de não deixar o solo ali, a água, puxar a água de amassamento do concreto, quanto o coeficiente de atrito. Então, a lona, ela melhora o coeficiente de atrito. O concreto, ele tem que deslizar sobre a base. Né? Então, esse movimentação... Enrolar, né? Ele tem que movimentar. Se você tiver algum travamento, ele dificulta essa movimentação e, consequentemente, você piora a situação de cálculo.
Então, uma lona, né? Que nem a gente fala lona dupla, melhor ainda, porque o coeficiente melhora. É Aí, uma galera, lona deslizando em cima de outra lona. Uhum. Por isso que no efeito de cálculo muda muito nos esforços. Mas para piso sobre piso também também é utilizado? recomendado. É, também. Também é recomendado. E tem gente que faz picota, né? Um piso pra colocar, grudar outro em cima. Fazer Isso prejudica, cara. Explica pro faz pessoal aí o que acontece. Um frisado, frisa, né? Você tá falando frisa para... Já vi muito disso. O pessoal fazer essa situação, mas quando eu faço, por exemplo, um piso sobre piso, a ideia é continuar colocando a lona, fazendo o mesmo processo. E deixar a placa trabalhando livre. Olha só. Independente da outra de baixo. Independente da outra de baixo. Aí, assim, o ideal é tentar, né, coincidir as juntas para você não ter um problema ali na dilatação. É que eu escutei o cara uma vez, falou para mim que, tipo, uma placa podia, se colocasse a lona no piso sobre piso, uma placa podia deslizar sobre a outra que já estava existente. Ia dar problema. Sim, entendeu? ela vai deslizar, mas essa é a funcionalidade dela. Por Entendi. isso que você também tem lá a barra de transferência, né? A barra de transferência não é rígida, porque ele movimenta, aquilo lá sempre vai estar movimento, lógico. Só que são movimentações perceptíveis. Na né? verdade, essas movimentações ajudam a não fissurar, não trincar. É pra isso mesmo, pra isso, não né, fissurar, Marcelo? tem que movimentar para não Eu fissurar. lembro de um trabalhar. projeto uma vez que era um estacionamento que o cara ia fazer e eles usaram, acho que neoprene, não sei o que eles usaram para poder fazer o concreto o piso, né, do estacionamento em cima por causa do atrito do carro, para poder deslizar. E isso ia garantir uma durabilidade maior do piso dos caras. E assim, você, quando é leigo, você pensa, vai deslizar, vai movimentar esse piso. Milímetros, né? Cara, mas não é. Pro peso, né, da estrutura em si, a gente fala, não é nada, né? É uma estrutura pesada, né? Que legal, cara. Já quanta informação legal aí, né? Pessoal, usem lona, fazer piso, né? Importante. Ensaiem o solo. Importantíssimo. E procurem um profissional gabaritado para fazer o projeto desse piso. Né? Porque você vai ganhar com isso. Quanto tempo demora, Carlos, um projeto? Assim, depende do projeto, eu sei, mas assegura o modo pessoal. Porque tem gente que fala, vou contratar daqui 6 meses. Não, é muito rápido. O projeto é algo tranquilo. Um projeto de um piso industrial aí, vai de 5 mil metros quadrados, a gente entrega em uma semana, um preliminar. Legal. Maravilha. Então, é basicamente fazer essa análise, né? Geralmente eu faço um preliminar, envio novamente para o cliente para ele fazer uma análise, ver se faltou alguma área, se precisa incluir mais alguma coisa, se teve alguma nova revisão, porque muitas vezes, né, tem a compatibilização de revisões. Aí a gente envia o executivo. Falou, tá tudo ok, eu mudo alguma coisa, faz essa atualização e envia o executivo. Coisa de uma semana fazer o preliminar e 3 dias aí o executivo tá na mão. Explica pra galera o que é BGS. BGS é brita graduada simples, né? Ela é a composição que a gente coloca ali entre o solo, né, e o piso, né, vamos dizer assim. Então, ali é a base, né, que vai suportar o piso. Então, o que ela tem? Ela tem uma granulometria fechada. Então, quando vai lá na usina, ele vai fazer a britagem e ele fecha essa granulometria, com os graúdos e os outros mais finos, né, para dar o travamento. Que é quando você vem enrolar ali, você consegue atingir o grau de compactação. Então, tipo, para ruas de concreto, você é o solo, BGS e acabou. É isso. Acabou, exatamente. A lona, obviamente. Não, pode esquecer da lona. Exato, a lona. E assim, o que a gente faz, né? No sistema PUC, Pavimento Urbano de Concreto, a gente trabalha com placas menores. O que acontece? Se eu trabalho com uma placa menor, eu diminuo o momento solicitante naquela placa. Então, a lousa é menor. Consequentemente, os esforços nas extremidades são menores. O que me possibilita, no caso, por exemplo, se eu trabalhar com uma macrofibra estrutural, a trabalhar sem precisar de barra de transferência. Olha que legal. Então, é só a indução do corte. Né? Então, e quanto que é o tamanho dessas placas aí, pra galera ter uma noção? Depende muito da geometria do local, né? Mas a gente costuma trabalhar ali com 2 metros, 2,5 metros ali, mais ou menos 2 por 2,5, né? Que você consegue paginar de acordo com a largura da via, né? Se tem 8 metros, se tem 7 metros, aí a gente vai paginando dessa forma. Pra ficar também um aspecto legal e tudo mais, ficar com continuidade, para não ter uma junta que não coincida com a outra, né? Principalmente na rotatória, no trecho ali de embocadura, né? Então, desses projetos não tem barra de transferência? A barra de transferência a gente só coloca na junta construtiva. Ah, que legal. Só na construtiva. Daí na junta cerrada elimina 100% barra. E é feito o tratamento das juntas também? Isso são feitos também? O que a gente está fazendo? Só faz o tratamento na junta de encontro e na junta construtiva, que são as que mais trabalham. A junta cerrada, como ela é um terço... Não, porque é um terço só, né? Que a gente acaba cortando. Então não há necessidade de entrar ali com o PU.
Tá. Isso daí também já traz uma economia grande. Pra galera né? entender o processo em si, né, Diegão? Acho que pra quem é leigo. Não, mas fala pra ele só explicar, já aproveitando, o que é junta construtiva, o que é junta cerrada, o que é junta... Isso. É, Só sim. pra galera entender legal, legal. quem é leigo. A junta construtiva é onde você interrompe o concreto naquele dia. Então, você faz ali um plano de concretagem, fazer 700 metros quadrados. Então, você deixa ali delimitado e coloca a forma. Nessa forma, você tem uns furos nessa forma que você coloca a barra de transferência. Então, você vem com o concreto, lança ele, quando chega na forma, interrompe. Né? Depois, você vai lá esperar o tempo do concreto para dar o acabamento, entra com polimento. Geralmente, não é um acabamento liso, né? Num pavimento externo. Então, é um camurçado que a gente fala, né? Só disca lá o concreto. Então, ali, basicamente, quando ele interrompe, é uma junta construtiva. Aí, no outro dia, ele vai continuar concretando. Naquele ponto, ele volta e concreta. Então, esse trecho, essa interrupção, a gente chama de junta de construção. Legal. E nas laterais, por exemplo, quando você faz um plano nas laterais, também não tem barra de transferência de um plano para o outro. Mesmo com a junta construtiva. Geralmente, assim, no caso que seja uma rua que não tem tráfego, Tá. então a gente consegue fazer a rua toda. Ah, Você não precisa interromper, só, né, cara. metade ou não Entendi. metade. Por exemplo, um loteamento. Ninguém vai estar transitando, né? Agora, por exemplo, se a gente for para uma prefeitura que já existe um pavimento, né? Aí a gente tem que colocar a barra no centro. Tá. Daí você faz meia faixa e depois concreta Entendi. a meia faixa para poder liberar para o tráfego. E falando de barra de transferência, que conselho que você dá para os cantos, que é onde gosta de sair aquela trinquinha em 45 graus, assim, ó, certeira? Do canto vivo, né? Do canto do conselho pilar. que você dá pra galera fazer ali, aquele tratamentinho ali? Né? Essa é a grande importância do projeto, porque a gente vai dimensionar e colocar uma tela ali de reforço, no caso, por exemplo, de uma obra com fibra, por exemplo. Então lá eu vou ter que armar, né? Ou a gente coloca umas barras de... Pode ser barra de 8, de 10 milímetros, aí depende de cada situação, né? Para você travar. Então tem lá a quinazinha, você coloca as barras de transferência ou uma tela, né? Isso daí para segurar essa fissura. Eu que vi possa um ocorrer pessoal lá. falando, Carlos, não sei se você pode ter uma opinião sobre isso, que hoje tem gente usando isopor nesses cantos e o uso dessa placa de isopor está eliminando até mesmo a tela. Porque ele absorve essas... Você indicaria isso ou você acha que não Eu elimina? faço os dois, tá? Eu coloco coloca os dois, a é pra garantir, garantir, tela né? por garantia. Mas assim, tem uma situação que a gente faz, por exemplo, em volta de pilar, que a gente chama de juntas... forma circular. O que faz? Você faz uma forma mesmo circular em volta... Um círculo em volta do pilar, para quando você vê concreto, para ali. Aí o pilar ele trabalha independente, fica uma dilatação, tipo uns 10 centímetros, 5 centímetros. Depois você faz... Depois só faz uma argamassa magrinha ali, que ali não passa Legal, esforço, cara. não tem nada. Esse Você pilar vai pode evitar trabalhar que ele lá. trabalhe e vai trincar. E daí sim eu elimino a tela. Que daí eu tô Aí garantido sim, que ele pode movimentar o quanto Técnicas, for. Que... essa é uma ótima solução, né? Porque... Mas se for canto vivo, não, né? Porque ali você tem uma concentração de tensão ali. Se for 90 graus, por exemplo. No caso do pilar, sim. Mesmo no pilar você No consegue... pilar eu faço a forma 100% em volta. Mas você faz redonda. Redonda. Imagina tá. um círculo em volta do pilar. Tá. Entendeu? Tá, entendi. Aí o concreto para ali Tá. e depois a gente só vem ali Fica concreto sem mesmo. canto, né? Fica sem sem canto. canto Aí você não vivo. tem concentração de Isso. tensão. Aí, Galera, legal, pega essa ó. dica aí, cara. Nossa, cara. Elimina Essa que muita vai tela. economizar de trinca, cara. Economizar de trinca, né, mano? Mas, Carlos, por exemplo, você sensacional. falou quando usa a macrofibra. Mesmo um projeto que tem a tela, você tem que reforçar, né? Tem que reforçar nos dois situações. Então não é porque eu vou colocar fibra que eu tenho que reforçar com tela. Não. Mesmo que eu Não é uma colocar desvantagem da fibra, Não é a no caso. desvantagem da fibra. Não. né? Porque assim, o cálculo é feito... Separado, né? Uma coisa separado, ali é com o a outra. estrutural. Então, Tá. que nem você dimensionou a quantidade de fibra para o estrutural ali. Então, eu tenho que colocar uma tela a mais. Mesma coisa da tela. Se eu dimensionei, vamos dizer, 2 telas lá. É aquele dimensionamento. O reforço é o a mais. É a quantidade de uma seção de aço maior. É Olha isso que só, vai cara, evitar que essa fissura. interessante, Legal, bicho. hein, Sim, uma curiosidade também, a barra de transferência, ela é a lisa, né? Só para ficar explicado pra galera, ela não é aquela barra que ela tem corrugado, Isso. né? É a lisa, sim. Isso é uma pergunta muito frequente, tá, pessoal? E Que, normalmente às vezes, tá acostumado. eles engraxam, tem um negócio assim, não tem? Tem que engraxar. Qual que é a função? Por que ela tem que ser lisa? Explica pra Engraxada. galera. A lisa é por causa daquilo que a gente estava falando. Realmente o concreto ele trabalha, ele movimenta. A placa, quando você. Deixar ele livre, né? Quando você está transitando ali com a roda da empilhadeira, ou o caminhão, ou o carro, ele movimenta. Então a placa ela tem ali o trabalhabilidade dela. E o que é a função da barra? Transferir a carga de uma placa para outra. Só que eu não posso deixar aquilo lá engastado. Porque se aquilo lá for engastado, Vai ela vai trincar. puxar e vai trincar.
né? A trinca vai correr fora. Então, eu deixo ali uma barra em torno dos seus 50 centímetros, que é um padrão aí de Gerdau, né? Vamos dizer assim. Então, ele já vem cortado, você coloca lá, engraxa metade dela. Por quê? Porque metade desliza, outra metade ela pode estar fixa, né? Como também você pode engraxar, dependendo de alguns casos, a barra toda. Pra ela trabalhar lá dentro. Mas é uma boa dica de engraxar metade, economiza graxa também. claro. Não é necessário, por que você vai engraxar? Isso é engenharia, é usar inteligência para economizar, né? isso é engenharia. E uma coisa, galera, sempre procurar você ter o seu orçamento completo em mãos antes de você iniciar a obra, tá? Então, pô, um erro que todo mundo comete é, tô com uma grana aqui, vamos começar, né? Não, pega, faz orçamento certinho, faz projeto, depois que você tiver o valor na mão, você decide. O legal do projeto é isso, né? É uma dica, você né? tem lá todo o quantitativo e fica mais fácil você se basear na hora da contratação da mão de obra, né? Sim. Não adianta, cada um vem lá e fala uma coisa, então, tipo, ficou Não, e pra mão assim, de obra. a vantagem disso também, de você orçar, de você conversar com várias pessoas envolvidas, você vai evitar de ser enganado. Exato. Porque, por exemplo, você orçou com 3 caras diferentes, vamos supor, um projeto de um piso lá. Um cara passou, sei lá, 5 mil reais pra fazer. O outro passou 4,5, o outro passou 2. Opa, esse que passou 2, ele é tão melhor assim que os caras que ele consegue em metade do tempo fazer o mesmo serviço. Né? Então, além de procurar gente capacitada, realmente, gabaritada, que tenha know-how. Porque, cara, nada pior também na engenharia que um projeto mal feito. Perfeito. Um projeto errado, que às vezes o cara, em vez de ele economizar, ele vai gastar. Vai gastar mais. Que é uma preocupação, infelizmente, do mercado, né? O pessoal tem no subconsciente que não. Vou fazer projeto, eu vou gastar mais. E, na Por verdade, exemplo, é o oposto. O que ajuda, no projeto, barbaridade, é as juntas de dilatação, né? Já vem todas definidas, todas mostrando, porque o cara, ele tem ele tem feeling, né? Ele fala, não, aqui vou cortar de 1,5 m, né? E faz lá e, né? Aqui não, aqui dá pra fazer de 3 em 3 aqui o quadrante, né? Mas é verdade, Exatamente. cara. E o outro lá que fez 30 por 60? 30 por 60. Nossa! E aí, o que a galera fala, o piso, ele acaba encontrando o caminho dele sozinho. Então, as trincas aparecem onde era pra ter corte, né? Natural, onde era pra trabalhar, né, Marcelo? Em quem? Exatamente. Na concreteira. Ô, Carlos, e como que é essa relação, por exemplo, quando você vai fazer um projeto, você tem uma relação de espessura e resistência à compressão ou tração na flexão, né? Perfeito. Então, se você começa a aumentar a tração na flexão, você consegue diminuir a espessura. Só que tem um limite para isso, é isso? Isso é determinado em função da norma ou em função do cálculo estrutural? São vários fatores aí, tá? Primeiro, por isso da paginação importante, como você falou, 3 metros, 5 metros. Influencia muito. Uma placa de 10 por 10, por exemplo. Se você trabalhar com uma espessura muito baixa, pode até resistir o esforço, mas qual que é o problema? Ela empena. Aí dá o empenamento da placa, ela, né? Vai retrair o concreto, ela empena. A galera entender, tipo aquelas madeiras que vai secando e vira canoa, né? Virou Isso canoa. aí. Agora imagine o seu piso fazendo isso. Né? Então ele vai fissurar, vai trincar, vai dar patologia. Então o que é a ideia? A gente trabalhar com uma espessura que seja suficiente para o tamanho da placa, para o esforço e para que não empene. Essa é a sacada. Entendeu? Mesmo Mas ela não é amarrada em norma, é amarrada em... mas no cálculo mesmo que a gente tem. No cálculo mesmo, e a gente já tem essa noção realmente do quanto de quanto que o esforço e até o quanto que ele vai aguentar, né? Para um concreto, por exemplo, trabalhar aí com FCK 35, né? Que a gente está falando 4,5 de tração. Então, ele tem uma quantidade maior de cimento. Né? A gente sabe que esse cimento ele vai reagir. Quanto maior essa quantidade, mais vai puxar. Então, você tem que fazer essa compatibilização, esse equilíbrio para poder chegar num dimensionamento correto. Tem alguma relação 4.2 é 30, 4.5 é 35? Ou você pode ter um 4.2 35? Na verdade, não. É mais comercial, né? Comercialmente, a gente acaba utilizando aí na base do projeto, falar, FCK 30, que é um 4.2. Você tem mas na mais prática, ou menos, para você fazer um orçamento, você consegue ter esse embasamento, né? Você fala, não, é mais ou menos um 35. Isso. O empacotamento das partículas influencia muito na tração na flexão. Eu vejo, por exemplo, posso fazer um concreto 35 MPa, e dá 4 MPa de tração,
E até com o mesmo material muda o empacotamento e dá 4.7, 4.5. Olha só que... Isso, É magnífico. É Concreto é doideira, né? concreto, a tecnologia dele é É demais, fantástica. né? Fantástico. Não é só misturar pedra, areia, cimento e água. Galera, é bem isso mesmo. A gente já falou aqui de aditivo, né? A gente já trouxe vários players aí mostrando isso exatamente que o Marcelo falou, né? E o Carlos vem corroborar isso, né? Que não adianta nada você trabalhar com o melhor concreto, com a melhor concreteira e não ter um projeto, Exatamente. né? Essa Bem é- feito, ter um projetista de confiança, Exato. né? Que até se tiver um problema possa auxiliar também, né? Perfeito. E até na consultoria desse concreto, né? Sim. Muitas vezes, né, você precisa dar um pitaco ali, ajustar, Sim. fazer aquele ajuste fino, que é o que a gente também gosta de trazer, por exemplo, uma placa teste. Uhum. Né? Sim. Todos os nossos projetos falam, vamos fazer uma placa teste, né? Delimita ali uma área dos 100 metros quadrados, né? Uma Muito coisinha difícil de menor. ver isso, né? Aqui, É né, difícil. cara? Exato. Eu Mas falo placa teste, placa o quê? Vamos vai ser teste, concretar, o cara pô. fala assim, não, que vá. O cara fala assim, é placa teste, então você não vai cobrar nada? Concreto na faixa? Exatamente. Mas é importante, tá, pessoal? A gente costuma fazer muito isso, né? Eu gosto de trabalhar, fazer esse princípio para quê? Para ver o tempo de pega, ver característica, tempo de ciclo do caminhão, como o concreto vai se comportar, acabamento, muito influencia muito. Validou aquela situação, é só replicar, né? Já fica o negócio mais Então você fluido. delimita uma área ali, vai lá, concreta essa área e fica analisando o comportamento Não precisa analisar, não é coisa, vou analisar dias, não. Sim. É Fez fazer a ali concretagem. O início, concretagem, né, duas BT, vai lá, concreta, vê como é que ficou, o executor faz lá o acabamento dele, chamou o pessoal da usina, chamou o cliente, tá tudo ok? Tá ok. É o que a gente fala, né? Todo mundo junto. Projetista, usina, executor, dono da Comunicação. obra, comunicação. Falta E comunicação. isso é fundamental, tá, pessoal? Deu certo, Essa replica, vai faz o piso para todo. vocês dois. Ó, piso autonivelante. Ele é usado só como aquele, hoje em dia, que é aquela massa? Ou você também tem um piso autonivelante de alta resistência também? Esse autonivelante que é. O alto nível Alta-densável, você fala alta-densável. É, autonivelante, autodensável um para autodensável. piso, né? É que o pessoal usa mais para contrapiso, né? Pelo É menos isso que eu tô. utilizado. É isso que um- minha dúvida. Se ele é só para contrapiso ou se ele tá ganhando notoriedade na indústria de piso industrial no autodensável também. Eu particularmente nunca trabalhei Não, com né? autodensável para piso, Aham. mas para regularização mesmo, por exemplo, num prédio lá, você vai fazer aquela regularização. Daí Então o você pessoal solta. entra com autodensável. Ah, legal, entendi. Eu já lancei, eu fiz acho que com o Adriano que teve aqui, acho que uma obra no Rio de Janeiro, a gente lançou com o Slump 25 já. Nossa, Marcelo. Não era autodensável, mas Slump 25. 25. Com um super plastificante, que muita gente fala, não dá pra fazer piso industrial com super plastificante. E dá, foi fiz, feito e- normal. E funcionou. puxou legal, acabamento, Puxou normal. tudo legal. É a dosagem. É a Dosagem. exato. Você faz, só que você tem que fazer o teste, faz no Placa laboratório, teste. dose, placa teste. Homologa, isso. né? Você fez ali, Homologa. deu Equilibrou. certo, acabou, vai. embora. Então eu acho que dá pra fazer autodensável. Dá, né? Então. Eu acho que dá. Eu Que acho que essa é daria mais uma sim. coisa que você fala. uma Não, mas vai ficar muito caro. Mas quanto você vai economizar de mão de obra nisso daí? Você vai entrar Nossa. depois pra dar o acabamento, tudo, mas você vai soltar, ele vai rolar sozinho. E além A da... única coisa tem que tomar cuidado com a forma pra não vazar, né? Exato. E pôr a lona pra ele deslizar em cima. Isso é. Exato, Peguei, hein? Tá certo, exatamente. Ô, Carlos, eu vejo muito, por exemplo, piso, que o pessoal faz o corte e paralelo, assim, 30 centímetros tem uma trinca. Putz, que verdade, é isso? Marcelo. Acontece Boa. muito. Isso daí é exatamente a barra de transferência trabalhando. Só que acontece, se você não posicionar ela, deixar ela retinha, ela fica uma para cima, outra para baixo. Então ela dá um encavalamento, porque aquilo lá vai trabalhar. Então ele não movimenta direito, então sai. É muito característico. Ela vai dar exatamente na linha da barra de transferência. Se você olhar ali, ela vai correr uns 30 centímetros na lateral do. A barra de transferência fica na linha impacta neutra, bem no meio. Fica no meio. No fica bem meio. No centro, exato. Bem no centro. A resistência dela não é para aumentar ali o Desalinhamento, concreto, né? né? Vamos dizer, ela é só para fazer Só pra transferir. a transferir carga. mesmo a carga. Por isso ela Legal. posiciona no meio por causa dos esforços, né? Então você tem a mesma quantidade para cima e para baixo ali de concreto. Uhum. Mas esse encavalamento, essa situação de você colocar a barra torta ou a barra para outro lado, ela ocasiona esse tipo de patologia. Uma outra coisa que eu vi que o cara... Eu tava acompanhando. O cara entrou com a máquina pra cortar, Foi. fez a fissura do lado. Nossa, cara.
Ele cortando com a máquina, e daqui a pouco a fissura do lado, assim. Entrou na hora Será que é errada. porque Isso cortou na hora errada, né? Cortou na hora errada. Ah, eu Demorou achei, muito que ele, pra cortar. eu achei que ele tinha aliviado uma tensão errada e daí, tipo, tinha desviado. Eu já assim, tava, né? A hora tava errada de tensionado o corte, piso, então. né, cara? Tava tensionado, a hora que também entrou... a sequência, às vezes ele não trouxe uma sequência certa para fazer o corte, mas muito provavelmente pode ser Boa. no tempo errado. Marcelo, você deixou uma deixa. O piso... ó, eu vou perguntar tudo que Vai lá. eu acho curiosidade. Os pisos protendidos que falam. Qual que é o ganho do piso protendido? Ó, o protendido, a vantagem dele é você trabalhar com placas maiores, né? Então, elimina essas barras de transferência. Eu trabalho com uma situação de placas maiores para evitar cortes, né? Então, o pessoal gosta Laje, porque... né? Eles fazem muito. Isso, mas por que o pessoal gosta? Num centro logístico, por exemplo, Sim. né? Você tem... com o tráfego, com o tempo, aquele tráfego naquela junta, você pode ir esborcinando ela. Então, ela vai aumentando. Que não você pode resolver com um lábio polimérico, ou você pode ir passando o PU ali e consertando Lábio ela. polimérico, eu já pensei numa boca de... uma boca de sei lá... O que é o lábio polimérico? O lábio polimérico é, na verdade, tipo um PU, uma situação é um mais resistente. polímero. Que é um polímero que ele vai lá e vai fazer uma incisão no piso, tipo um retângulozinho, assim, um quadradinho, e ele Corta o fortalece. piso Corta e o coloca piso, esse material. esse coloca material na na junta. junta. Na junta. Explicou. Exatamente. Não, e uma coisa que o Marcelo falou e puxou a deixa. Qual o tempo ideal para o cara fazer esses cortes aí no piso, no pavimento? Eu oriento sempre a cortar no mesmo dia. Tá? Então, O mas daí tem problema que é ser a isso. máquina para corte verde, né? Isso, você Se tem for- uma máquina que corte verde, que você consegue entrar, ela é mais leve. Então você vem ali e já alivia a tensão. Quanto antes você conseguir aliviar a tensão, melhor. Né? Ó, o que é a preocupação? É a máquina poder subir em cima do piso. Então, se você tem uma máquina leve, você consegue entrar antes. Se a máquina é mais pesada, né? Então, às vezes, dificulta um pouquinho. Mas o ideal é não deixar muito tempo. E isso o pessoal faz muito. em obra. Faz. Muito. O cara faz lá o acabamento. lançou Aí no outro concreto. dia, né? No Depois outro de 24 dia, horas espera pra ir muito, Tipo, cortar. 5 horas da tarde, ele fala, não, vou lá cortar. Já foi. Já era o concreto, já trabalhou o que tinha que trabalhar, né? Exatamente. Não, E vou daí curar, ele- né? 5 dias depois, o cara tá molhando o piso, né? Começando a molhar. Eu já tive obra que uma semana depois o cara tava lá, vou cortar agora. Nossa, você não cortou. Nem corte mais, né? Porque já Você vai gastar disco à toa, né? agora já Meu, era. Nossa Senhora do Concreto já cortou aí, cara. Tá vendo as trincas? É as juntas suas de dilatação. Carlos, o que vocês recomendam para quando pega um barracão que não foi coberto ainda e vai fazer e tá aquele sol? Como que vocês trabalham nisso? Verdade. No projeto, por exemplo? Essa é uma dificuldade grande, né? Que a gente tá falando de pavimento externo e dessas situações. Né? O vento, cara, influencia demais. Você vai fazer É a rua de pior concreto, não tem como situação. tá coberto. Não tem o que você fazer. Então, o que eu trabalho? Eu entro com um redutor de retração. Eu incorporo o redutor de retração junto ali do concreto, né? Ruas a gente trabalha mais com macrofibras, então até questão de custo, não inviabiliza uma tela, a fibra fica muito mais barata e fica mais competitivo frente ao asfalto. Então é a fibra mais o redutor de retração e as plaquinhas menores. Isso ajuda, mas mesmo assim você tem o efeito do vento, você tem um monte e de outra, intempéries. né? E a cura química, cara, tem que fazer uma Tem cura que fazer legal. a cura aqui. Cura química, que a gente orienta em alguns casos, até fazer a química, e além da química, colocar o bidim Tá, e molhar. E molhar. Porque pra você garantir. Mas você colocou a cura química, tá? Você já pode pôr o bidim molhar ou você tem que esperar, tipo, 24 horas pra daí você entrar com o bidim? Porque daí ela já secou bem, ó, a Não, película. Cara, você até pode pôr. Pode? Passa um tempinho ali, Já mas pode pro final, antes da colocar. noite já coloca. Até porque ela é molha. rápida, né? Você Ela- aplicou, ela já puxa. Ela já É. puxa e pelo menos você garante um pouco mais. Porque o bidim é bom, porque efeito do vento, mas ele serve como uma proteção mecânica, Sim. né? É como se você estivesse cobrindo ali um cobertor. Então, mesmo aquele efeito do vento ali em cima, na superficial, ajuda bastante. Quando você vai fazer, você põe, tipo, uma barreirinha assim do lado da rua pra evitar o vento de entrar ou isso Cara, é inviável? inviável. É inviável. Você não Melhor consegue fazer. o redutor de retração. no caso. Melhor o redutor Não, e ajuda assim, muito. viu? É uma coisa que a galera tem preconceito enorme com fissura, né? E não tem que ter, né, cara? Hoje a gente compra porcelanato que imita concreto, é fissurado. Não sei se você já reparou? Tem nunca vi a isso. característica, cara, do concreto. Então não é porque fissurou que não Não, presta. que não vai funcionar. Que não vai performar estruturalmente falando, né? Porque- Tinha um cara que eu conversei no começo do PUC, aí, uns anos atrás, que ele tá fazendo um trabalho muito forte, que ele já chega e já fala, cara,
vai fissurar, entendeu? Não adianta eu garantir pra você falar que eu vou fazer uma rua de concreto, não vai aparecer uma fissura ou outra. Nenhuma fissura. Mas isso não tem problema nenhum, isso não vai te dar problema estrutural nesse É concreto. totalmente funcional. Que nem no caso da fibra, ela já é para isso. Ela trabalha na pós-fissuração. Então ela aumenta a resistência ali mecânica do concreto em si, do tracionamento, mas ela também resiste mesmo que ocorra fissura. Então, Ela não deixa virar uma trinca, Não, né? ela até 3,5 mm ela tá trabalhando. A fissura, por normativa, ela até 3,5 mm ela tá trabalhando ainda. Então, ali 1 milímetro, 2 milímetros, mas aquela trinca ela não vai aumentar, porque ela tá costurando, ela tá segurando, que é a mesma função do aço. O aço, o que ele é? Ele é pós-fissuração. Eu posso falar assim, por conhecimento de causa. Já vi muita gente fazendo piso, e o grande problema de usar tela, na minha opinião, é que eles não posicionam a tela no lugar certo. Na linha, né? Eles jogam a tela no chão e fazem a concretagem. Então, assim... Falar, eu puxo. Não. Eu acerto aqui depois. Eu gosto de usar fibra, principalmente quando não é a equipe que a gente conhece, que vai fazer o piso, né? Não é parceiro nosso, porque você não sabe como o cara vai executar. Isso é perfeito. Entendeu? E a fibra, ela te garante isso. O cara não vai precisar pensar nisso, em colocar a tela na posição. E isso não é só aqui não, viu? No Canadá... Mesma coisa, joga no chão e... Quando... Tá jogando fora o dinheiro da tela, só isso. Lá calçada. Isso é importante, né, galera? Você jogar a tela no chão Espaçador, você tá jogando dinheiro fora. Nem põe. É pior, eu falo que é pior porque ela vai oxidar e em contato com o vai solo, estourar o concreto. Marcelo, Exato. quanto você gasta com o espaçador, cara? Baratinho, ridículo perante centavo cada a dor de cabeça que vai te dar de você não usar. Certeza, Você tá jogando dinheiro fora. Se colocar o espaçador, você vai ficar com... Projeto, né? No projeto, se você fizer o projeto pro cara, com certeza, você vai colocar ali qual que é a altura de cada tela, se for tela dupla, né? Perfeito. E o cara tem que respeitar isso. Com certeza. E outra questão que vocês falaram, mesmo que faça, e às vezes o pessoal coloca treliça, só que você vai bombear, por exemplo, porque você não consegue chegar com a bica do caminhão para descarregar. Sim. E o mangote? É. Pode ver, vai qualquer obra, cara. O mangote trabalhando, ele movimenta. Empurrando, e vai amassando. mesmo. A tela, ela O acabou. que o cara a tela, teria que entendeu? fazer, né? Ele teria que montar Acabou uma a estrutura de cavaletes para esse mangote correr em cima do Correr em cima. cavalete e não ter peso. Mas quem que faz isso? Ah, cara, Ninguém. eu vi É uma alguns, obra, tem, é raro, né? Em Ponta Grossa teve um pessoal que fazia isso, sabe? Porque era laje protendida e tal. Tem até os roletinhos que eles colocam no cavalete, né? Pra facilitar. Isso, usavam isso aí, mas, cara, É difícil. É raro, Raríssimo. é raro. 99% das obras é o mangote Exatamente. correndo ali em cima. e Carlos, tudo coice, né? aparece o pessoal atrás de você depois de executado o piso para você resolver o problema? Com certeza, o que mais aparece, né? E Sempre quais são você os tem principais alguma problemas que aparecem lá? Olha, são vários, né? Tem características do concreto que você acaba tendo alguns tipos de problema, principalmente com relação aí, que vocês já falaram aí do aditivo, mas você tem muito problema na hora do acabamento, às vezes da diferenciação de pega. Na hora certa de entrar. Na hora certa de entrar, então entra num ponto, no outro não conseguiu entrar. E aquilo lá dá aquele aspecto ruim, sobe, às vezes dá aquelas fissurinhas, né, no concreto ali da retração, que exudou, né, às vezes sobe a água ali. Então isso daí é muito característico, às vezes o pessoal tem que forçar muito, dar desplacamento. Então desplacamento também é uma situação que Por isso que tem que valorizar as boas equipes de piso. Né? Exatamente. Porque o cara, além de ele saber fazer o acabamento, ele tem que ter esse feeling de conhecer o concreto e entrar na hora certa. Tem um melhor horário para começar a fazer o piso, na sua opinião? Ou bem cedo, tipo 5 horas da manhã? Ou... Eu falo assim porque, às vezes, durante o dia, você tem uma variação grande de temperatura que vai te dar uma variação grande de pega também, né? Ou tem assim, fala, não, tipo, o ideal é começar 4, 5 horas da manhã para... Não, assim, num coberto, não, né? Um coberto você tá num ambiente Coberto um pouco mais tranquilo, controlado, ali um piso industrial é mais tranquilo. Mas assim, o ideal é você realmente começar cedo para você ter tempo de lançar tudo antes da hora do almoço, por exemplo, né? O melhor dos cenários, para dar tempo dessa concreto puxar a pega e pro pessoal também não se estender muito à noite, né? Para dar acabamento. Sim. Né? Às vezes o pessoal programou, ontem mesmo estava numa concretagem, era para ser às 10 da manhã, começou às 4 da tarde. Complica, né? Aí já complicou. Aí o cara vai falar, não puxou, não consigo entrar. A gente já teve O cara casos, dorme, né? o cara dorme lá. Pô, tu puxou, agora já foi. Gente, Passou né, o tempo, Diego? passou o tempo, cara. Exatamente. A gente já teve casos de um cliente que, pela a especificidade do concreto, do traço, ele lembra disso aí, com certeza, foi com pedágio. E tinha que fazer depois das 6 da tarde, foi. o concreto. Sim. Depois das 6 da tarde, senão ia puxar muito, ia dar trinca, ia dar... Exato. E daí numa área externa, é lógico, se você conseguir deixar mais pro final do dia, é melhor. Porque você pega um dia lá muito solzão ali em cima, ele puxa muito, né? Então, tem essas características. Isso que dá raiva, cara, que nem um piso grande que a gente fez com fibra lá em Itapeva.
cara fez o piso pra depois cobrir o barracão. Eu falei, pô, por que não cobre Faz primeiro, antes, cara? Mas, meu, deu muito certo, graças a Deus. Eu fiquei orando lá pra não abrir nada de um baita sol, cara, em cima. Nossa. E deu tudo certo. Mas por que não cobre antes de fazer? Exato. Né? Algumas coisas que você não consegue entender, né? Pra Você fala, meu, facilitar o pessoal colocar Não, a telha. é lá. porque a mesma empresa fazia a parte do barracão. Então, exatamente. É isso aí, Ele pra quis facilitar. facilitar o trabalho das máquinas dele. né? depois Entendeu? anda... Só que daí vai andar em cima. É. E muitas vezes ele não dimensionou pra aquilo. Não dimensionou Não, e pra não isso. tá com a idade certa pra ter a Pra entrar esse resistência pra maquinário, aguentar É esse o que acontece. Que Depois... é guincho ainda. Olha Aí só sabe o que ele quanta faz? coisa. Exatamente, ele vai lá com o muque e patola o muque. Em cima do piso. Em cima do piso. Aí o que acontece? Carga pontual. É. Aí não foi dimensionado, foi uma carga distribuída. Aí se ele não coloca aquela seção a mais ali de placas mesmo, de madeiras, né, pra distribuir melhor a carga, cara, fissura. Na onde vai patolar, né? Que é uma coisa que Na você- bomba lança também, Exato. você põe um... Que é uma coisa que acontece muito comigo. Às vezes a gente tá fazendo um projeto, o cara passa lá as especificações das máquinas e esquece como que a máquina vai entrar no galpão. Isso é detalhe, Como né, é que você vai cara? montar a máquina? Pequeno detalhe. É, tipo, Mega guincho lá. ela vai vir voando lá dentro do galpão. Não dá, Vai vir cara. voando. Foda, Você tem cara. que colocar alguma coisa pra entrar. Tá, né? tá tendo agora, né? Tava vendo lá uns vídeos de uma concreteira grande lá, betoneira voadora, cara. Os caras estão fazendo um metrô Cê lá, os viu? caras Acho que todo mundo com viu esse guindaste vídeo, né? e a betoneira lá Verdade. dentro pra descarregar Descendo de guindaste a guindaste. betoneirinha. A betoneira parece um bichinho, assim, cara. cara. né? Que brinquedo, né? Muito grande, cara. Então, o que vocês falaram, Marcelo, você tocou num assunto interessante. Hoje está crescendo muito o mercado de reparo em piso também. Sim. Então, a empresa chama você para você ir lá fazer esse tratamento de... Junto. Para mim era só PU. Você já mandou uma aí que... Né, outro material que é polimérico. É, o né? lábio polimérico. Lábio polimérico. né? Lábio polimérico, Tem então. várias situações, né? Tem lugar que às vezes nem compensa fazer. Falar, "Viu, a plaquinha não é tão grande, vamos remove a placa." Eu sempre parti para esse princípio. Às vezes, dependendo do caso, ou faz um corte, ali faz uma emenda, uma tela, alguma coisa do gênero. Mas tem muitos produtos hoje no mercado, né? De PU e mesmo colas, né? Mesmo químicas, né? De concreto. Então, depende de cada caso para fazer uma análise lá e ver o que fica melhor e para não travar também o galpão logístico, vamos dizer assim. Né? Então, tem É, mas essas não questões. se desesperar, né? Não, Porque não. tudo tem conserto. Não né? é nenhum Tudo, absurdo, né? né? Tudo se resolve, né? Não tem Você já pegou algum caso de recalque do solo que chegou a quebrar o piso, assim? Por erro do cliente? Eu- Não erro, não ter analisado o solo? Acontece, tá? Acontece muito. Tem algumas regiões aí do Brasil que você tem muito problema de recalque mesmo, né? Região ali de Santa Catarina é uma região um pouco mais complexa. Mas é isso que a gente fala, de fazer o estudo, entender e trabalhar. Por exemplo, nós estávamos com uma obra lá que é seu piso todo estaqueado. Cara, Ah, tem que estaquear o piso. Tem que O estaquear. solo estaquear não suportava. na beira da BR-101 ali, cara, é um solo um radier, horrível, né? Na Então, verdade, um radierzão. você tem que estaquear. Aí nós fizemos um trabalho de estudo de estabilização desse solo para eliminar a estaca. Cara, e conseguiram. Conseguimos eliminar. Caramba, Olha, pô, cara. Cara, deu 1 milhão de economia só em estaca. Nossa. Numa obra de 5 mil Nossa. metros quadrados, cara. Nossa. Olha que sensacional. Foi assim, Isso um é baita sucesso. case, entendeu? Aí entramos com uma situação mista. Eu entrei com tela e fibra. Então, meio que a gente Olha, criou cara. uma lajona, Uma laje, né? Uma que lajona. doido. Mesmo se ela movimentar, Ela um vai movimentar recalquezinho, ela tudo. vai movimentar Tá. Pô, como então um todo. pera aí, eu consigo somar a força da fibra com o aço, então? Sim, você aumenta, né? Se você fazer uma situação, a gente chama Fica de super mista, resistente né? à tração. Fica assim. Olha só, galera, Tanto por pega essa aí. normativa, né? A própria norma estabelece que você soma, né? Então, no efeito da norma, você calcula lá o AS normal e você tem lá os efeitos da fibra. Então, Olha é uma só, somatória desses valores ali que vai dar o esforço que ele aguenta. Pô, aprendi mais uma aí. Ah, sensacional. Isso que é bom no Podcreto aqui, né, cara? Cada convidado que vem... Vem uma novidade. E não vem nego fraco, né? Só cara afiado. Só fera. Sensacional, cara. Eu acho que a gente já conseguiu contribuir muito com muita gente aí, né? Quem realmente estiver disposto a reaprender, né? Porque na engenharia a gente tem que falar de reaprender, né, cara? Os conceitos antigos que a gente tinha... não desaprender, tá? Que tem gente que tá desaprendendo a curar o concreto, tá desaprendendo. Reaprender, porque hoje com técnica, com planejamento e diálogo, né, Marcelo? Que a gente bate falta muito conversa. aqui. Falta conversa. Você consegue fazer maravilhas, cara, e trazer economias. Imagine 5 milhões de reais de economia. numa obra. Concreto. Cara, tem muita tecnologia hoje embarcada. Então, o que a gente faz também muito? Reengenharia. Então, já tem um projeto lá todo dimensionado, a gente pega aquele projeto dimensionado e vê o que poderia diminuir de custo. Aí entra soluções, cara. Solo e um monte de coisa que
chega numa competitividade. Às vezes dá 20%, 30% de economia. Ô, Carlos, eu vejo muita coisa de projeto que o pessoal um copia do outro. Exato. O pessoal Cara, dá muito isso- Ctrl-C, cola. Ctrl-V, sabe? Eu vejo muito isso e não funciona, né? Então, o que funciona aqui, ali não Pode vai funcionar, funcionar, no né? Marcelo. No arquitetônico pode funcionar. Mas Eu no quero fazer estrutural, não. 10 casas igual, 1000 casas igual. Sabe Beleza, quando mas que não você vê é... que um cara desse fez besteira? Quase falei. Cagada. Mas, tipo, pode falar, quando cara. dá um problema... quando O cara virou puritano, né? Não, mas não é... Quase falei As cagada. crianças estão assistindo, né? Mas, ó, você vê, quando o cara fez uma cópia de um projeto, aplicou em outro projeto. E aí dá um problema lá. E aí você vai lá e fala, explica pra mim o projeto. O engenheiro não sabe. Não sabe. Ele não sabe explicar por que ele pediu aquele concreto, qual é o mínimo coeficiente, qual é o mínimo FCK que aceita, entendeu? Mas Não essa quer é a fazer questão cálculo, que o pô. cara está falando da reengenharia do projeto. Da Você pega um reengenharia. projeto e melhora o projeto. Porque Porque muitas vezes aquele projeto não foi estudado. pra aquele cara. É isso que acontece. Foi muitos dado lugares. Ctrl-C, Ctrl-V, Exato. né? Por isso que é importante você entender um solo. Uma sondagem é fundamental. Né? Pelo menos você tem esse parâmetro. E cada lugar é uma diferença. Às vezes na mesma rua. Mas Você fez um varia, galpão né? aqui é uma coisa, o outro aqui é outra história. Não, e tem um risco, né, Carlos, que é ó, você hiperarmar, que a gente fala, né? Você colocar uma estrutura muito acima do que necessita. Também é ruim, porque o aço ele tem que trabalhar, né? Então, isso era uma coisa que os professores meus falavam muito. Tem pedreiro que vai quer ser padrão em armação de viga. Então eu uso 2 barras de meia, mais 2 de não sei o que, estribo a cada 20, já tem a fórmula mágica. E às vezes não é necessário tudo aquilo para aquela viga. E você colocar mais é ruim. Superdimensiona. O superdimensionamento também é ruim. Além de você estar jogando dinheiro fora, Exato. você vai ter problema na sua estrutura. Com certeza. Pô, você vê umas vigas que não passa a brita zero. Você fala, meu você Deus, fala, onde vai entrar aí, né, Marcelo? Você olha e fala... Tem que injetar, né? Injetar. Sonata. E acontece muito, viu? Acontece. É, né, cara? Melhor errar, pecar pelo excesso. Não, cara, não peque nem por pouco, nem por muito. Vamos calcular o ideal, né? O pessoal fala fatorzinho de cagaço lá. né? Pô, é muita coisa. The Então, é isso shit que a gente factor. enxuta, né, o negócio. Cara. Carlos, e o problema do pó no piso? O que você tem visto aí que os principais problemas que... Muita gente reclama, puta, fiz o piso Muita gente tá pedindo traço sem pó. Não, é verdade. Não é o pó de Pó- pedra na pó que você dosagem. fala. Ah, tá. O desgaste superficial. Entendi. sim, aquele Mas isso é pozinho verdade, aqui. que eu O falei pozinho. também, que a gente vai abordar depois. Mas tem muita gente dizendo que não, eu quero o meu traço do piso sem pó de pedra. É igual... Depois a gente vai Preconceito. falar. Mas é igual, é preconceito. Preconceito. Mas isso é muito questão realmente do traço, né? A gente sabe que muita variação da taxa de cimento. O cimento influencia muito nessa superficial, principalmente quando você dá o alisamento, ele tem que subir aquela natazinha de cimento para você dar aquele travamento melhor. E o que a gente pode trabalhar para melhorar essa questão da abrasividade? O agregado mineral, ele ajuda bastante o endurecedor de superfície. Né? Eu gosto E de aquela trabalhar água que o pessoal joga na hora de dar o acabamento no piso? aquilo lá é o ideal. Tem a garrafinha, Aquilo tem a pode? Aquela garrafinha. garrafinha lá. A no- garrafinha Tem uma pode? vazão conhecida, o cara tem uma vazão conhecida e ele usa aquilo Não, ali. então, ali é não até dá o que a gente certo. falou no episódio aqui sobre piso, né? Em vez de usar água, usa o endurecedor. O endurecedor, assim, ele é aplicado depois, né? Primeiro você faz lá o concreto, depois de um prazo ali, 21 dias, né? O correto, você vir lá e Mas aplicar o endurecedor. tem alguns, né, Marcelo? O Adriano tem uma experiência. O Adriano, ele... Você pode depois aplicar você vai vai ter aplicar durante o junto. acabamento. Ele tem experiência que já vi vários pisos e ele aplicou o endurecedor, não sei qual endurecedor, mas aplicou o endurecedor, dava pro pessoal, não põe água, põe esse produto aqui. Durante E é um o líquido. acabamento. Ficou Já vitrificado. Espelhado. Isso que é top. Isso que Fica eu falo, lindo, né, cara? Hoje a gente tem muita solução no mercado. E não é né? caro. Tem muita coisa. Não né? é caro. Tecnologia. Viu? barato. Quantos anos você tem? Eu tô com 30. Cara, você é um monstro, bicho. Já então, tô com 30 anos, tudo isso de conhecimento, Marcelo. Bastante tempo. É um fenômeno, Não fala cara. na cidade, É um né? fenômeno. Fala na A cidade. gente tem que estar perto de quem conhece. Colar em quem sabe. Não, que legal, aplitou. Bom demais. Do pó, vou falar do pó. Do pó. Fala do pó, Marcelo. Cara, é preconceito, cara. O problema é assim, tudo que não for bem dosado vai dar errado. Então, muitas vezes, a pessoa que está falando isso pegou um concreto que foi mal dosado. Colocaram uma Muito quantidade... Pode ser muito, pode ser pouco, e deu errado. E aí ele vai culpar o pó. Não é o pó que é culpado. Só para você ter ideia, eu desenvolvi para Lafarge, lá no Canadá, um concreto com 100% pó, sem areia. Nossa, cara. Cara, eles- Sensacional. Só areia artificial. Só areia artificial. Que legal, Marcelo. Brita 1, Brita 0. Você não teve que usar artificial. nenhum material mais fino pra... Nada.
Poxa, nada. cara. Performou legal. Eles O entraram material com mais concreto. fino foi o cimento, no caso, Foi né? o Mas cimento. assim, você não teve que colocar nenhuma areia, nada. Nada, 100%. Que top, Nem cara. E funciona, faz piso, faz Não, tudo. então, numa região que você Mas- não tem areia, pronto. É uma Você solução, consegue, é uma solução. consegue... Mas o que é? É fazer bem feito. Então, o grande problema eu vejo tem gente fazer assim, quanto você põe de pó? É 20% de pó, tá bom? Não existe. Não é Bem assim, fórmula né? mágica. É o empacotamento, Não né, existe Você tem que Marcelo? fórmulas estudar a mágicas. granumetria e saber a quantidade que você vai pôr. Empacotamento. E cada Quanto de região pó- é uma é uma situação Não, situação. e diferente. essa fica pras concreteiras aí, né, Marcelo? Não existe fórmula mágica Não pra tem. traço, Não cara. tem. Você tem que estudar o seu traço, irmão. E que é Não adianta ficar hoje... colando do vizinho. Não, rola, e o que você está usando hoje, daqui a pouco o material mudou, É. você tem que mudar. É. Então, ainda bem, né? Porque eu tenho trabalho todo dia. Graças a Deus. Senão eu faria uma formulação, acabou, Marcelo. Obrigado, tchau. Exatamente, né? E antigamente era meio que assim. Você tinha uma cartilha com um traço meio piloto. Meu, feijão com chamava. arroz ali, que só Daí fazia. tinha o rico, tinha o pobre em cima disso, né, Marcelo? Não era assim? Aí tinha o aditivo Reax. E era isso aí, cara. Que nem o aditivo. Não quero aditivo no meu piso que vai retardar. Não. Não, cara. Ou o aditivo foi errado, ou foi dosado demais. Na verdade, dá pra fazer, só que tem que ser feito Tem que bem ajustar. feito. Tem que Exato. ajustar. É a importância de fazer, por exemplo, uma placa teste e Isso, você ajustar você lá saber. no laboratório. O pessoal quer só fazer. Nós vamos fazer no máximo. inverno, tá? Então vamos no Isso. inverno, vamos pôr outro aditivo, vamos diminuir a quantidade de aditivo. Vamos... Perfeito. Vamos conversar. Cada caso é um caso. E é um problema muito grande, tá? Em É, né? inverno a gente sofre, porque É, a variação nossa é, muito puxado. grande, né? Então o cara começou a concretar tarde. Pô, tá aquele puxa. calor logo depois do almoço, né? Depois chegou a noite, esfriou, aí o aditivo não puxa, o cara fica de E madrugada. o cara te lá. liga, 3 horas Não, da e manhã, não muitas vezes- puxou do é. cara. Né? Muitas vezes o piseiro não tem a paciência necessária e faz o quê? Entra na hora errada. Entra na hora errada. Ou antes, ou dorme. Ou passa. Dorme esperando na hora que acorda. Eita, caramba, puxou já, agora entra lá, já era. Já perdeu. Carlos, o que é o emborrachar? Eu já vi muita gente falando, puta, deu emborrachado o meu piso. Borrachão. Né? Borrachão. O que é? Explica pro pessoal Não, aí. boa. basicamente ele endurece ali na parte superficial, porém na parte de baixo ele ainda tá mole, né? Então quando você entra ali com o peso em cima, meio que afunda. Esse seria o borrachudo ali no... E qual é a... Aí perde toda a planicidade do Perde piso. toda a E o que planicidade. Aí que morreu faz o ele ficar FFF. borrachudo? O que causa isso no traço? Qual erro é... Qual excesso do que causa isso aí? Então, pode ser várias coisas. Eu acho que você vai falar até com mais propriedade que eu aí nesse Então, quesito. uma delas o cara pode entrar na hora errada. Ah. Aí o que ele acontece? A hora que ele entra A máquina. com o borrachão, não evaporou toda a água do concreto, ele sela em cima. A hora que ele sela em cima, embaixo não tem por onde evaporar a água, porque tem uma lona. Ficou ali. E aí a água não sai, não evapora. Então você tem como se fosse um retardo ali de pega Aham. e a superfície está seca. Entendi, cara. E aí que entra com o peso da máquina, ele vai bombando. Fazendo assim. Vai fazendo assim. Doideira, Então, isso né? pode ser. Exatamente. O que pode causar esse... Ele entrou na hora errada, excesso de aditivo, por exemplo. Isso é o Pode- principal. Eu vejo muito pode problema causar com excesso isso. aditivo. Porque o excesso de aditivo, ele seca a superfície e embaixo tá mole o concreto, não vai secar. É por isso que Retardou. é importante, você vai pedir um concreto pra piso, a concreteira tem que saber que é pra piso, Não não, é é o mesmo a resistência. concreto. Não é um concreto de Não. linha. Não, eu quero um concreto Exato. 30 Slump 10. Não, tem Pra quê? 30 Slump 10 E- pra piso polido. E é uma Aí coisa a que concreteira vai acontece pensar nisso. muito, cara. O pessoal acha que é o mesmo do concreto da laje. mas É, não é, cara. e daí o outro cara ainda processo. fala, mas por que o meu não ficou tão brilhante igual lá o do Zequinha? Fala, cara, que o Zequinha comprou por FCTMK, ele pediu diversas outras coisas que você não, né? O seu é um concreto de linha, você usou, Exato. né? Entendeu? Essa semana teve foi o Dadim, É, o famoso grande Dadim. Vamos Dadim, trazer o abraço, Dadim. Geraldo. Mas o cliente dele pediu um concreto para laje, ia fazer uma laje, e daí depois ele descobriu que o cara ia fazer o acabamento polido na laje. Quer dizer, ele já foi... É outro dele, ficou louco. Não é o mesmo concreto. É. Ainda bem, porque se fosse Não, o mesmo ele concreto... entende muito. Ainda bem que não viu. ia conseguir dar acabamento. Não. É, daí eu que alterei lá essa só- situação aí, deu tudo certo. deu tudo certo, né? Mas eu falei pra ele, Que cara, bom. não é o mesmo Não é o concreto. mesmo concreto. Não é, Você, não. né? Ele falou, não, eu faço o mesmo preço. Eu falei, você fez, Por se sua conta você é isso. faz, então, né? É outro concreto. Mas deu certo, Dadinho, ficou tudo ok. Isso é importante. Não, legal. Queria agradecer muito a você aí, Carlos. Nosso tempo já tá se esgotando aí. Passa rápido aqui, Foi muito legal o bate-papo. Parabéns, né, pelo profissional que você é.
pelo trabalho que você faz. Pode ter certeza que ajuda muita gente e a gente vai trabalhar de mãos dadas aqui, unidos, Legal. para poder elevar o nível de consciência dessa galera e cada vez mais eles verem a importância de você planejar, fazer projeto realmente antes de sair fazendo, né? Com certeza. Antes de dar a primeira pasada de terra lá, faz o projeto, faz a análise, conversa com o Carlão aqui. Legal. E, cara, muito obrigado mesmo. Quero agradecer você, Marcelão, mais uma vez. Valeu, eu aí. que agradeço. Tamo junto, Diegão. Obrigado, Diegão. Valeu, nego. Faz Tamo o seu junto, jabá Marcelo. aí, fala aí as redes sociais da sua empresa, sua. Fica à vontade, a gente tem um tempinho ainda, pode Instagram, pode ficar tranquilo tá? aí. O Vende aí o meu produto. mais o Instagram, né? É Carlos Bassamino, só digitar lá no Instagram, vai o primeiro que vai aparecer ali. E a gente vem trabalhando forte nesse sentido, né? Realmente profissionalizar o mercado. Acho que essa é a grande importância, né? Agradeço vocês aí pela oportunidade de estar vindo aqui conversar, né? E tamo junto aí, que vocês precisarem, estamos à disposição aí para... Maravilha. Show de bola, Obrigado, cara. Carlos. Mais uma Show, vez. galera, ó, não esquece Obrigado de mesmo. seguir a gente aí no Instagram, podcreto.oficial. Segue a gente lá no YouTube também. Se inscreve na página, ativa o sininho, né, Diegão? Sininho, curte. Curte a página Se e tiver acompanha. dúvida, comenta. Comenta. Que a gente responde, tá? Sempre que vier aqui, todo convidado que vier, a gente vai deixar abaixo nos comentários ali os seus dados certinho, tá? Pra galera entrar em contato, né? E a Legal, gente vai cara. criar esse ecossistema só com feras, assim. É, ou não é? Bacana, Né? legal. Esse é o Beleza? intuito. Obrigado, gente. E Valeu. fiquem com Deus. Obrigado. Vamos que vamos. Valeu. Abraço, Valeu. galera. Até Abraço, mais. até mais. Pode crer.